Muito bem, então, como a gente estava... Vamos seguir aqui, a gente começou a conversar sobre a farmacologia simpático-mimética, as drogas adrenérgicas, então a gente vai seguir hoje revendo alguns conceitos nessa segunda parte, conceitos iniciais e descrevendo um pouco sobre as drogas que compõem esse grupo, algumas particularidades. Um conceito e um ponto inicial que a gente tem que lembrar está aqui em cima, ó, se vocês conseguem ver. Seletividade, isso é importantíssimo, tá? Quando a gente tratar de agonistas e antagonistas adrenérgicos. As drogas mais antigas, elas tinham pouca seletividade. Por exemplo, a adrenalina tem nenhuma seletividade. Pode interagir com todos os subtipos de receptores. Sim, Pedro, e daí? Daí que isso pode e vai gerar respostas particulares. Quanto maior a seletividade, mais caracterizado um tipo de resposta. Quanto menor a seletividade, mais ampla e mais respostas você pode ter. E, logicamente, isso está relacionado com a afinidade pela droga ao seu receptor. Então, vamos começar aqui. Agonistas alfa. Dos agonistas alfa, vamos destacar a fenilefrina, que é um agonista alfa-1, muito mais alfa-1 seletiva. Ela tem muito mais a fenilefrina preferência por alfa-1 do que pelos outros subtipos de receptores, tá? O ponto principal dos derivados agonistas alfa-1, como a fenilefrina, é que a aplicabilidade deles, por exemplo, vai ser útil em processos como na verdade, descongestionantes nasais, né? Os anticongestão nasal. Tá? Eles vão estar presentes por alfa-1, vai fazer vasoconstrição e vai diminuir a obstrução do fluxo de ar, tá? E de reduzir o edema ocasionado na região. Com relação aos alfa-2 adrenérgicos, nós temos a clonidina como destaque da classe. Isso a gente vai discutir principalmente quando conversar sobre hipertensão arterial. Tá legal? O alfa-2, como a gente conversou na primeira parte, ele pode se localizar tanto pré-sináptico quanto pós-sináptico. Tá? Então é importante, a clonidina vai ser uma droga importante por atuar em alfa-2 adrenérgico. Existem agonistas alfa e beta mistos, quer dizer, eles podem interagir com alfa e beta adrenérgico. A adrenalina e noradrenalina são as drogas que a gente relata que podem atuar tanto em alfa-1, alfa-2 quanto beta-1, beta-2, tá? Os agonistas beta, aí sim a gente destaca a dobutamina, que tem característica por preferir a ligação a beta-1, o isoproterenol, que tem característica não seletiva beta-1, beta-2, pode atuar em qualquer um deles, e a gente tem os preferência de ligação a beta-2, que são os que a gente viu e conversou um pouco no tratamento da asma e DPOC, são os agonistas beta-2 mais seletivos, tá? Dos agonistas dopaminérgicos, a dopamina é uma droga característica e o fenoldopan é muito mais seletivo D1 do que D2, tá certo? Muito bem, a adrenalina, ela tem lenta absorção em tecidos subcutâneos, a absorção dela é mais rápida após a administração por via intramuscular, nebulização e inalação. O que é importante sobre essas drogas que não pode ser esquecido? Que além dos mecanismos de recaptação e de autorreceptores, os adrenérgicos, os simpático-miméticos, eles são metabolizados, as monoaminas, são metabolizados por duas enzimas fundamentais que estão presentes tanto nos neurônios quanto em outros tecidos, tá, no organismo. A catecol ortometiltransferase, que é a CONT, e a monoaminoxidase, a MAO. A MAO é subdividida em MAO A e MAO B. MAO A tem preferência por noradrenalina, adrenalina e dopamina, e MAO B tem mais preferência por dopamina. Tá? Então, essas duas enzimas são as mais importantes enzimas para o sistema adrenérgico, para a degradação das monoaminas, das catecolaminas, e para ressíntese ou eliminação. Tá? As indicações a gente já vai conversar, mas principalmente essas drogas derivadas análogas ao efeito da adrenalina são úteis na asma, como a gente conversou na farmacologia respiratória e no broncoespasmo. A gente ainda não conversou, mas vai conversar sobre a
alergia e, no caso, a histamina e as respostas alérgicas. Então, na anafilaxia, no choque anafilático, a droga de escolha para tratamento do choque anafilático é a adrenalina. Tá? A parada cardíaca também são os adrenérgicos, adrenalina. E a adrenalina ela é usada como vasoconstritor em conjunção, como a gente viu, em combinação com os anestésicos locais. Tá? Na aula de anestésicos locais eu comentei sobre isso, então isso também é importante. Dos efeitos adversos, alguns são muito característicos: distúrbios centrais, aumento da ansiedade, pânico, tensão. Onde é que isso é visto? Em entorpecentes. Usuários de cocaína, usuários de anfetamina, usuários de metanfetamina, de êxtase. Nesses indivíduos, como eu tenho exacerbação adrenérgica, eu vou ter caracteristicamente esses efeitos. Tá? Tremores, lembrem-se, tremores característico de quê? De tratamento por beta-2 na asma. Tá? Muito bem. E eu vou ter também esses efeitos com o uso de antidepressivos também, porque inibe recaptação e aumento na adrenalina. Eu posso ter esses efeitos adversos centrais. Outros efeitos que vão acontecer, do destaque, é a elevação acentuada da pressão arterial. Né? Obviamente, vai aumentar ionotropismo, cronotropismo, dromotropismo e resistência vascular periférica. Então, aumenta a pressão arterial. Vamos lá, vamos seguir. De interações, né? No hipertiroidismo, existe a produção aumentada de receptores adrenérgicos na vasculatura de um indivíduo que tem hipertiroidismo. Tá? Então, se eu tenho aumento de receptores adrenérgicos, eu posso ter interações com aumento do efeito da adrenalina. A cocaína, efeitos cardiovasculares exacerbados, efeitos esses que a longo prazo podem levar a uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Pelo uso da cocaína. Ok? Dopamina é um precursor metabólico, como a gente viu na cascata, tá? De síntese noradrenalina e adrenalina. Ocorre naturalmente a síntese de dopamina, os neurônios dopaminérgicos liberam a dopamina. Em doses baixas, isso aqui é importante, não pode esquecer, em doses baixas a dopamina vai provocar efeitos em beta-1 cardíacos. Em doses altas, efeitos em alfa-1, vasoconstrição. Tá? Então, em doses mais altas, a dopamina vai produzir os efeitos além dos receptores dopaminérgicos. Tá? Dopamina é um precursor metabólico e pode interagir com os receptores, claro, dopaminérgicos, beta e alfa-adrenérgicos. Por ele ser um precursor metabólico, como a gente já tinha colocado. Então, à medida que eu aumentar a dose, maior a chance dele interagir com os receptores adrenérgicos, além do dopaminérgico. Então, os efeitos são dose dependentes. Os receptores, eu já tinha destacado na primeira parte, os dois principais para a gente, no momento, vão ser D1 e D2. Nos leitos vasculares, a atuação da dopamina sobre D1 e D2 vai provocar vasodilatação. Tá? Em dose baixa, os principais efeitos de dilatação dos leitos vasculares. Em dose média, já há uma melhora da contratilidade por efeito beta. E em dose alta, um aumento da pressão arterial e da resistência vascular por alfa, por agonismo alfa-adrenérgico. Tá? Uso terapêutico é choque cardiogênico e choque séptico. Insuficiência na ICC, insuficiência cardíaca congestiva, refratária crônica. Tá? E os efeitos adversos aquele efeito adverso da superdosagem simpático-mimética. Tá? Pode levar a arritmias, náusea, hipertensão. Isso são os efeitos de curta duração, até os efeitos centrais que a gente viu. Tá? Como, por exemplo, transtornos psiquiátricos, que é o caso dos efeitos dopaminérgicos em D2. Tá? Então vamos lá. Dobutamina. Dobutamina é um agonista mais seletivo beta-1 no coração. Logo, a dobutamina possui maior efeito sobre a força de contração e sobre a frequência cardíaca. Então, do que ativando o alfa-1. Então, a dobutamina não atua sobre os receptores dopaminérgicos, tá certo? Insuficiência cardíaca congestiva é a principal indicação terapêutica. E os efeitos adversos: aumenta a condução atrioventricular, pode levar a arritmias, tá? O fenoldopan é um agonista dopaminérgico 1 mais seletivo, tá? Então, ele vai provocar vasodilatação seletiva periférica, indicado na hipertensão grave, por via intravenosa, ok?
Epinina também é ativo pela via oral, tá? Hidrolisado esterase no sangue e é indicado na insuficiência cardíaca congestiva, também é agonista D1. Tá legal? Agora, as drogas que não são derivados do catecol, são as não catecólicas. A fenilefrina, como eu tinha dito, ela é um agonista alfa-1 puro. Ela não é inativada pela catecol ortometiltransferase, porque ela não é uma catecolamina. Qual é a indicação da fenilefrina? Um midriático, dilatação pupilar, descongestionante nasal, que pode ser utilizado para elevar a pressão arterial. A efedrina, como eu tinha citado anteriormente, é uma droga de resposta mista, né? Então ela pode atuar tanto no receptor diretamente ou inibindo de alguma forma a recaptação, aumentando a liberação. Tá? A efedrina, a pseudoefedrina, tem indicações com descongestionante nasal e agente pressor. São encontrados em combinação com antihistamínicos, tá? Antialérgicos. E a partir da efedrina é que é produzida a metanfetamina, uma das piores drogas que existem, uma das piores com certeza que existe. Então ela é sintetizada até em forma de laboratórios caseiros a partir da efedrina. Então por isso que pseudoefedrina foi... agora os medicamentos com pseudoefedrina só podem ser adquiridos com receita. Tá? Anfetamina não catecol, tá? É um estimulante central, um estimulante do humor. A gente vai conversar um pouquinho mais quando a gente falar sobre depressão e transtornos do humor, e do estado de vigília. E os derivados da anfetamina são muito utilizados também pelo seu efeito depressor no apetite, são anorexígenos. Tá? Quais são os similares e derivados? A metanfetamina, que é o cristal ou speed, a fenmetrazina, o metilfenidato, que é a ritalina, que é utilizado no tratamento do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como os principais drogas similares à anfetamina. Tá? As aminas catecolaminérgicas, elas estimulam a liberação das catecolaminas, tá? Então, aumentando o estado de ansiedade, retardando o aparecimento da fome, tá certo? Produz dependência, esses derivados da anfetamina. Então, eles podem ser usados como anorexígenos, os principais anfepramona, fenproporex, mazindol, e servem e são muito utilizados, acabam sendo muito utilizados como anorexígenos no mercado negro, também são vendidos facilmente. Dos efeitos colaterais, os efeitos colaterais exacerbados no sistema nervoso central: insônia, agitação, irritabilidade, ansiedade. Os efeitos periféricos, boca seca, constipação. Quer dizer, esses efeitos são os que a gente vai ver nos agonistas adrenérgicos, tá? E com o aumento da dose, claro que você vai ver mais claramente esses efeitos. No caso da anfetamina, no caso da cocaína, há a tolerância e a dependência medicamentosa característica. Tá? Então, dos anorexígenos, a fenteramina, importante. E a cocaína, por último, que a gente vai conversar, o mecanismo de ação, bloqueando os canais de sódio, foi descoberto como um dos primeiros efeitos, que é o de anestésico local. Por isso os indivíduos, os policiais, e quando há a apreensão de quantidade de cocaína, colocam na língua um pouco, porque anestesia a língua. Se anestesia a língua, é cocaína, porque é um anestésico local que bloqueia os canais de sódio. Tá? Mas a cocaína também bloqueia a recaptação de noradrenalina, dopamina, serotonina. Então, ela tem um efeito estimulante central, né? Como vocês podem ver aqui. Ela bloqueia os receptores dopaminérgicos, os recaptadores dopaminérgicos, os recaptadores noradrenérgicos. A cocaína inibe DAT e NET. Tá legal? Então tem um efeito importante, aumentando a neurotransmissão noradrenérgica, dopaminérgica, catecolaminérgica, ok? E aí, ficou alguma dúvida, alguma dívida? Vocês perceberam que eu gosto de filme, exatamente, principalmente filme dos anos 80. E, como eu tinha prometido a partir da aula passada, que nessa aula eu também vou sugerir um livro. Chama-se O Último Teorema de Fermat. Tá? É um livro mais científico da área exatas, mas é interessantíssimo. Vale a pena dar uma lida e saber a história desse teorema e como é que ele foi desvendado depois de 358 anos. Bom, é isso. Beijo do Magro e até a próxima. Ainda estão aí?
Já acabou. Desliga o computador. Vamos para casa estudar.